Filipenses 2, versículo 12 diz assim: pois assim, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpados no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandece como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo, ele expressa exatamente esse crescimento, e ele exorta o povo de Filipenses a esse crescimento. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Como ilustração, nós devemos lembrar aqui do farol. O farol era um instrumento usado na época do apóstolo Paulo. Ele enriqueceu o mar. Funcionamento, era necessário que a sua luz brilhasse. Não era permitido que a luz daquele farol fosse uma luz ofuscada, sem brilho. Qualquer momento, qualquer desgaste que houvesse naquele farol, certamente trazia grandes prejuízos para os navios. O risco, aquele navio bater em um rochedo, o risco daquele navio ficar preso sobre um banco de areia. Então, para isso nós entendemos, nós compreendemos aqui a importância do farol. Quanto o farol era importante. Assim a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz em sua palavra, que o povo de Deus é luz neste mundo. Assim como o farol orientava e mostrava os navios a direção em que ele deveria tomar com mais cuidado. Karine, você, como servo do Deus vivo, precisa deixar que a luz brilhe, que a sua luz brilhe, para que aqueles que ainda não aceitaram Cristo Senhor como Salvador, que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, possa ver em você essa luz e possa encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, algumas exortações que a Bíblia nos fala, algo que nós devemos fazer, algo que você precisa fazer, para que essa luz brilhe intensamente. Um crente que está com a luz ofuscada é um crente sem vida, é um crente sem brilho. Para que serve uma luz se não pode brilhar? Para que Cristo seja visto através de você. Mas ninguém pode brilhar se não há um crescimento espiritual. E a Bíblia diz que nós precisamos, nós que somos luzes desse mundo, como luz desse mundo, aonde ela estiver, na escola, no seu bairro, na sua cidade, essa luz precisa brilhar. Para que o mundo que jaz no maligno, o mundo que jaz na escuridão, possa ver a luz de Cristo em cada um. Conta-se a história de um homem que estava perdido numa escuridão, sem saber em que lugar chegar. Então não tinha destino, não tinha direção, estava totalmente perdido. Andou, já estava cansado, quando de repente ele viu ao longe, porque existia uma luz que de longe brilhava.
E ele começou, através dessa luz, ter uma direção. Ele dirigiu em caminho àquela luz. E quanto mais dirigia, quanto mais se aproximava, mais essa luz brilhava. Mais essa luz se tornava intensa. Até que ele chegou naquela casa de um homem humilde. E ali ele foi recebido, alimentado, passou a noite. E minha oração precisamente é que cada pessoa, carinho, que se aproxime de você, possa ver essa luz brilhando. Ao passo que vai se aproximando, essa luz vai brilhando. Não seja como muitos, as luzes não brilham, são ofuscadas através da sua rebeldia, através do seu mau comportamento. São pessoas que nem se percebem que se de fato são crentes no Senhor Jesus Cristo. Para que um farol pudesse brilhar, era preciso aquele navio ou aquele farol ter combustível. Para que o crente brilhe como luz desse mundo, o crente precisa se alimentar do combustível que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, carinho, sem a palavra de Deus, meus caros amigos, irmãos, não há crescimento, não há espiritualidade. Sem esse crescimento, não há luz que possa brilhar. A Bíblia diz: enquanto estivermos aqui, deixemos a luz de Cristo brilhar. Enquanto aqui estivermos, deixemos essa luz brilhar, para que o seu amigo, a sua amiga, o seu vizinho, as pessoas que se aproximem de você, possam ver Cristo em sua vida. E eu já falei aqui uma vez que até os loucos, ele reconhece, ele sabe a diferença de uma luz do crente, que é uma luz. O crente não pode permanecer como um bebê, só se alimentando de um alimento de leite, mas ele precisa de alimento sólido, ele precisa de combustível. Combustível esse que vai fortalecer, combustível esse que vai fazer com que a luz de um crescimento espiritual. O outro nós podemos destacar aqui é a divulgação da palavra de Deus. Você, assim como todo o crente em Jesus Cristo, precisa divulgar a palavra de Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, o capítulo 4, versículo 2, a parte A diz que devemos pregar a palavra de Deus, insistir, pregando a palavra de Deus, quer tendo oportunidade ou não, quer seja em tempo ou fora de tempo. É isso que diz a palavra de Deus, carinho. E como luz nesse mundo, você precisa pregar a palavra de Deus, anunciar Jesus Cristo, para que as pessoas que jazem no maligno possam encontrar esperança. Haverá um tempo difícil, tempo em que cada vez mais a iniquidade, ou seja, o pecado vai tomando conta do mundo, e cada vez mais os problemas vão aumentando. Isso que a humanidade está tão envolvida com o pecado, tão envolvida, que esquece que há esperança em Cristo Jesus. Nosso dever como luz neste mundo, anunciar esta palavra.